Então, vamos lá. Como distribuir o seu conteúdo em 1 hora de aula. Então, acho que o primeiro passo é você pegar lá qual é o seu conteúdo anual, então qual é o seu cronograma de aulas, né? Normalmente as escolas chamam de cronograma. Então, você vai pegar o seu cronograma de aulas de 1 ano, sim, dividi-lo para mensal, que é o que eu ensinei no vídeo anterior. E aí, dividir esse mensal para diário. Isso é o que as pessoas chamam de diário. Sabia? Diário do professor é isso, é o que é que eu vou ensinar naquele dia, tá? Diário não é pra gente ficar lá, o aluno tal tá me deixando louco, não, não é isso. Diário é realmente isso, então aí eu vou ter lá, no dia, na aula 1 do mês, na aula 2, na aula 3, né, na aula 4, e aí eu vou escrever quais são os conteúdos que eu vou estar abordando. E aí, como é que funciona, né? No balé, a gente sempre vai ter que dar o tandi, né? Toda aula tem tandi, mas Mário, eu ensinei tandi na primeira aula, sim, na primeira aula, nas outras você vai repetir do mesmo jeito, ok? Então toda aula a gente vai repetir, porque balé a gente aprende também pela repetição, né? Primeiro vem o processo de entendimento, eu entender o passo, entender como é que o negócio funciona, depois eu começo a repetir aquilo, aplicando correções e aí eu tenho o meu aprendizado. Então eu preciso toda a aula dar na minha aula passos que fazem parte do processo para melhorar a minha técnica. E aí é onde mora o perigo, porque muitas vezes a gente tem 1 hora de aula e eu preciso colocar muitos passos naquela aula. E aí a gente enfrenta algumas questões, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aí nesse processo é que eu tenho, no meu cronograma diário, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o tandi que eu tenho que dar todo dia, eu tenho o GT, eu tenho o ronde, eu tenho os pliés, sim? Então, eu tenho lá quais são os passos que eu tenho que dar todo dia. Ou seja, isso aqui é a minha barra, tá? Depois eu vou ter um momento na minha aula que acontece o meu centro. E aí, o que acontece? No meu centro, eu vou ter um momento, eu posso ter um momento de adágio, eu posso ter um momento de pequeno salto, eu posso ter um momento de diagonal, de giros, por exemplo, eu posso ter um momento de grande salto. E aí, eu posso ter ou não a reverência. E aqui, depois da barra, eu posso ter ou não os exercícios de alongamento. Normalmente a estrutura é assim, né? Eu posso ter ou não os exercícios de alongamento no solo, ou eu posso já dar na barra, aí vai de cada um. Então, eu preciso fazer tudo isso caber em uma aula de 1 hora. Como é que a gente faz isso? Teoricamente, vamos lá. Teoricamente, eu tenho... e aí na pergunta que eu recebi, falava assim, e como é que eu faço para dividir tudo isso em 1 hora de aula e ainda colocar exercícios, né, de fortalecimento, alongamento e tal? Aí fica mais difícil, mas vamos lá. Primeira regra, né, aqui na barra é sempre onde eu vou consumir o meu maior tempo da aula. Então, vamos supor que você queira colocar aqui exercícios no final... de alongamento ou de fortalecimento, enfim, algum tipo de treinamento ali no final. Então, eu vou usar 30 minutos aqui, ou seja, eu estou usando aqui 50% do meu tempo de aula, sim? Na barra. 50% do seu tempo de aula é para barra. Então, se você tem uma aula de 1h30, 45 minutos é só barra, sim? Os outros 50% você vai dividir entre o centro, reverência, se você vai dar ou não, e treinos, se você vai dar ou não. Sim? Então, aqui, não é que eu vou ter 50% só para essa parte aqui. Não. Eu tenho 50% para dar todo o meu outro resto.
Então, aqui, 50%. O que eu vejo algumas pessoas fazendo e que eu acho muito perigoso, tá? Isso é uma opinião pessoal. Eu vejo muitas pessoas, muitos professores que acabam diminuindo esse tempo aqui, tá? Então, às vezes, trabalha, sei lá, 40%, às vezes até 30%, tá? Do momento barra, e aumentando esse tempo aqui. O que acontece? Às vezes até 60%, vamos colocar só para fechar a conta. O que acontece aqui? Eu acabo diminuindo o período de aprendizagem do meu aluno, porque na barra é onde ele está, ou deveria estar, aprendendo realmente os passos e tudo mais, fortalecendo a musculatura e tudo mais. Isso é uma turma iniciante, tá? Não tô falando de avançado, não. É uma turma de iniciante, sim? Então, é na barra que eu faço isso. Depois eu vou para o centro para usar o que eu aprendi na barra no centro. E aí, se o meu tempo é menor na barra, o que é que eu faço nesse centro, meu Deus? Sim, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se eu não tenho essa relação barra-centro, eu acabo me embananando aqui, ok? Então, cuidado com isso.